Fala galera, tudo bem? Para quem não me conhece, sou Rodrigo Magalhães, diretor das unidades Recreio e Tijuca aqui do AZ, também professor de Geografia. E vamos dar continuidade ao nosso projeto, o Bicast Profissões, projeto que foi pensado para atender algumas demandas, né, de alunos que estão no ensino médio com a gente, ou até no pré-vestibular, e de famílias também, que veem nossos alunos chegando, nossos estudantes chegando aí no ensino médio, cheio de dúvidas, às vezes entre duas carreiras, às vezes muito perdidos ainda, né, na carreira que vai escolher, no que quer cursar na universidade. Então, esse projeto ele vem justamente para ajudar nesse sentido, tentar elucidar um pouco as dúvidas, né, trazer um pouquinho mais de informação para essa tomada de decisão que é tão importante na nossa vida quando a gente escolhe, né, tá direcionando o nosso futuro. Então, de fato, a gente tem uma decisão estratégica a tomar. E hoje a gente vai dar sequência ao nosso Bicast com a profissão mais desejada pelos alunos do AZ. É ela, a medicina. A medicina que ainda contempla a maior parte dos nossos estudantes aqui. E eu tenho o prazer de conversar aqui com o Luca Kimura, nosso ex-aluno aqui do AZ, um aluno que fez o pré-vestibular aqui com a gente e entrou, talvez, na mais desejada também, cursando medicina na FRJ. Então, que prazer ter você aqui com a gente de novo, Luca. Prazer estar aqui com você, Rodrigo. Sou muito grato ao AZ por tudo que me ajudou naquele ano difícil, né? Que é o ano de vestibular, um ano muito pesado emocionalmente, mas eu costumo falar que eu fui muito feliz em 2017, quando eu estive aqui no curso pré-vestibular. Eu conheci pessoas diferentes, né? Estudei no mesmo colégio por muito tempo, então saí daquela bolha também, conhecer pessoas novas, né? Fazer esse ciclo de amizade com os professores também foi fundamental para mim naquele ano. E, assim, a estratégia do AZ deu tudo certo. Foi uma estratégia de sucesso para mim, graças a Deus, né? Que bom, cara. Fico feliz de ver vocês entrando na faculdade, medicina, que, cara, é um vestibular super concorrido. A gente, quando está aqui na preparação com os nossos alunos, a gente até comenta, né, que existe o vestibular e existe o vestibular de medicina. Sim. Então, cara, é o desafio, né? Assim, é um ano muito duro, né? Quando você decidiu medicina, você pensa em medicina, preparação, assim. Imagino que tenha sido um ano pesado. Bem pesado mesmo, porque foi mudando muito também, né? Isso, mas desde sempre é uma carreira muito concorrida, né? Muitas vezes acontece esse fenômeno de mesmo uma pessoa que às vezes não está nem pensando em medicina, tira uma nota mais alta ali, vou ver como é que é. Tem todo esse pensamento aí em relação ao mercado de trabalho, né? Uma profissão que a gente consegue se colocar bem no mercado rápido, né? Então tem um retorno financeiro também rápido. Então isso tudo estimula as pessoas a pensarem em medicina como uma primeira opção aí, né? Sim. Hoje, só para dar um cenário de tempo aqui, a gente está gravando em novembro de 2023. O Luca tá se formando, né? Isso. Tá no finalzinho. Tô ansioso aí para essa reta final. Tá chegando mês que vem, né? Eu me formo. Devo pegar o CRM só em janeiro, mas passou rápido esses 6 anos, hein, Rodrigo? Imagino, cara. Ainda mais que você pegou aí período de pandemia também na faculdade, sim, né? Sim. A gente olha para trás assim e vê que, caramba, a gente perdeu um pouco a noção do tempo também, né? Foi um período bem difícil, né? A nível de formação, né, de graduação, sim, seja independente da faculdade, particular, pública. Todo mundo, né? Foi muito difícil para a gente aprender a lidar com isso, né? Eu estava num momento muito importante da faculdade, estava no meu ciclo clínico, então a prática era muito importante. Aquele momento não teve jeito, né? A gente teve que se afastar mesmo, sim, das atividades. Mas a gente acabou conseguindo compensar, né? Depois correr atrás. E o momento mais importante da faculdade, que é o internato, que é só prática, né? Graças a Deus já tinha tudo voltado ao normal e a gente seguiu aí. Boa. E medicina, cara? De onde veio? Porque eu lembro que quando você procurou o AZ para fazer o pré-vestibular, eu lembro que você já entrou falando, olha, venho para me preparar para um vestibular de medicina. Sim. Você já tinha isso definido para você. Foi, assim, você teve dúvida? Sempre foi medicina? De onde surgiu isso? Quando eu era menor, não pensava muito nessa possibilidade, né? A minha mãe é enfermeira de formação e trabalha com isso até hoje. Mais ou menos em meados ali de 2009, meu pai teve um câncer, né? Se tratou, graças a Deus está tudo bem com ele. E eu era muito colado com meus pais, assim, né? Então estava sempre presente ali no tratamento. Eu lembro que ele ficou internado uns 4 meses, né? Fazendo quimioterapia, e eu fiquei do lado dele ali, às vezes até como acompanhante mesmo, muito tempo, porque minha mãe trabalhava e não tinha tempo de estar sempre do lado.
E eu comecei a ver aquela rotina ali, aquilo começou a me dar curiosidade sobre a profissão, né? E eu também sempre acabei indo com a minha mãe para o trabalho dela e percebi que era uma coisa que eu comecei a desejar, né, para o meu futuro. E veio daí, começou assim. Aí eu comecei a procurar sobre, também olhei essa parte de mercado de trabalho também, né? É importante, acho que nesse momento também a pessoa pensar como ela quer a vida dela, né? O que ela almeja atingir, pensar, isso tudo acaba sendo fundamental, né? Porque eu vejo que entre os alunos, a medicina, pelo menos aqui no AZ, na bolha que a gente está aqui, ainda é a carreira mais escolhida pelos alunos, né? Vejo que tem, obviamente, o lado financeiro, né, muito preponderante ali. Acho que o médico, ser médico, vai te dar um retorno financeiro, até, né, se a gente comparar as profissões aí no mercado de trabalho. Mas tem que ter uma aptidão, né? Sim. Tem que ter, porque, por exemplo, eu nunca faria, né? Eu sempre fui um cara de humanas, sempre me vi como um cara de humanas, biologia e química nunca foi muito minha praia. E eu visitei algumas faculdades de medicina, até, né, participando desse processo de formação dos alunos, de pré-vestibular, eu consegui conhecer algumas estruturas de medicina, algumas faculdades e tal. E toda vez que eu entro num laboratório de anatomia, eu me tremo inteiro, eu não consigo estar ali, eu tenho nervoso daquilo ali, assim, né? Não é simplesmente, eu vou porque dá dinheiro, mas eu sei que também tem um status, né? A sociedade, muitas vezes uma influência dentro da família. Então, acho que é uma procura, mas acho que não é para qualquer um também, né, cara? Eu acho que a procura por medicina, além dessa questão toda que eu já tinha falado, né, do mercado ser muito bom, também tem, assim, a gente tem um leque de especializações dentro da medicina, né? Então, acaba que diferentes perfis conseguem se encaixar na profissão, né? Mas eu acho que, com certeza, tem que ter uma aptidão, né? Tem muito isso ainda, né? Um sonho da família de ter alguém, um filho médico, de ter um neto médico. Então, tem esse estímulo familiar também, gira em torno desse sonho, né? Sim. Então, acho que é importante também, para quem está em processo de formação, ensino médio, tem algumas universidades, a UFRJ mesmo oferece isso, visitas acadêmicas, né? Então, vai um grupo escolar pequeno, né? Sim. E consegue visitar as diferentes estruturas da faculdade, ver o que tem, né? E também conversar com pessoas que já estão formadas, né? De repente, pai de um colega de turma que já é médico. Acho que isso é interessante. Sim. Você comentou uma coisa que me chamou a atenção. O mercado de trabalho ele é muito bom para a medicina. E é uma coisa que me chama a atenção também, porque nós tivemos um boom de faculdades particulares recentemente, que abriu muitas vagas para medicina. Então, você tem muitas faculdades abrindo muitas vagas, então isso significa que tem muita gente se formando em medicina. Sim, com certeza. Mesmo assim, você vê um mercado de trabalho bom pela quantidade de especializações que existem, pela diversidade do mercado de trabalho? Eu acredito assim, ainda tem muito espaço dentro da medicina, né? Com certeza nas grandes cidades, em pouco tempo, eu não diria muito não, pouco tempo mesmo, vai mudar demais o mercado para medicina, como aconteceu em diversas outras profissões, né? Hoje era muito difícil você fazer medicina, não só pelo... você tem que ter uma dedicação exclusiva durante a faculdade, né? Isso é uma coisa que é um privilégio para poucos no nosso país ainda, né? A gente poder ficar 6 anos só estudando, sem trabalhar, sem ganhar nada, seus pais terem que sustentar por 6 anos, né? Muito tempo. Eu tô com 25 anos e nunca trabalhei, né? De fato, assim. Então, isso é um privilégio para poucos. Mas, assim, ainda tem espaço nas grandes capitais, no interior mais ainda, né? Não, tem muitas vagas ainda para médico, então acho que é uma profissão que te permite sair ganhando um salário bem acima da média das outras profissões. Mas, com certeza, é uma coisa que está mudando. A mão de obra já está sendo um pouco mais mal remunerada, assim, se for pensar em hora, né? A gente já não ganha mais tanto por hora como era antigamente. Você não vê mais aquela coisa de, com 10 anos de carreira a pessoa está rica, assim. Não, isso realmente está mudando muito e vai continuar mudando, porque a tendência é que se abram mais vagas de medicina e... Tem muito profissional chegando. E muito profissional chegando no mercado, né? Bom, você passou em medicina... fez lá o Enem, entrou no SISU, tinha nota, escolheu a FRJ. Se você escolheu a FRJ, provavelmente você conseguiria outras universidades, né? Sim. Porque a gente está falando de uma universidade que é muito competitiva e a nota de corte muito alta. Sim. Por que a escolha da UFRJ?
Cara, então assim, eu confesso que quando eu estava no meu ano de vestibular, eu não pensava muito assim, para qual universidade eu vou. Conversando hoje com meus colegas de turma, tinha alguns colegas meus que almejavam FRJ assim deixaram de fazer, passaram em outras opções na UF no meio do ano do SISU anterior e queriam FRJ e tentaram mais um ano. Eu não tinha muito essa ideia na cabeça, né? Mas acabei que... Passou, eu tô indo, no né? momento, Passou em medicina. Eu sabia que a FRJ é a nossa maior federal do nosso estado, né? E também, assim, é bem colocado em qualquer lugar do Brasil, né? É uma universidade muito boa mesmo. Então, quando eu tive nota, eu não tive dúvidas de ir para lá por conta de tudo que o nome da UFRJ representa, as oportunidades que ela oferece para a gente. Então, sou muito feliz com a minha escolha, não me arrependo nem um pouco de ter ido para a UFRJ e me fez vai me fazer um médico, né? Acho que com uma boa formação e uma pessoa muito melhor hoje. Pô, que bom, cara. Porque eu escuto isso, né, dos alunos, assim, quem está olhando para a faculdade, quem está no ensino médio, tem essa dúvida, né? Assim, a faculdade pública, especialmente a federal, a UERJ também tem um status ainda legal aqui, mas a faculdade pública é um desejo, tem um status, tem um peso, né? Se falar assim, pô, medicina UFRJ, a gente enche a boca para falar, pô, UFRJ, não é qualquer uma. Eu fiz UF, eu falava com orgulho imenso, assim, pô, eu faço UF, a parte de humanas na UF sempre, né, foi muito valorizada, sempre com muito status. E aí, como é que foi? Porque a galera tem dúvida assim, pô, a UFRJ, assim como as federais, estão cheias de problema de estrutura, o fundão, pô, é muito trânsito, o acesso não é tão fácil, né? O pessoal fala que tem alguns lugares da FRJ que tá meio perigoso, então eu vou olhar para particular também, mas quando a gente olha para particular, assim, também não é tão simples porque tá caríssimo, né? A universidade, sim, quando a gente pensa em medicina. Mas, ao mesmo tempo, você tem um status, você tem um corpo docente lá que é sensacional em todas as áreas. Então, assim, como é que foi a FRJ? Fala um pouquinho assim, você entrou na FRJ, o que você viu, o que te deu de experiência em termos de acadêmicos e termos de estrutura, assim, o que você viu na faculdade? Sim, então, em relação à UFRJ, a universidade pública, né, falando como por todas, né, UF, Unirio, UERJ, acho que o principal diferencial são coisas que as pessoas falam antes pra gente e a gente às vezes acha assim, que é balela, né, que é aquele papo assim, meio mole, mas não é. Realmente é verdade, você entra numa universidade pública, você vê uma diversidade muito grande, principalmente pessoas, né, pessoas que têm crenças diferentes, vêm de locais diferentes, Brasil inteiro. Eu tenho colegas de turma de quase todos os estados do Brasil, né? Então isso faz a gente crescer muito como pessoa. Que o SISU permitiu, né? Uma galera que faz vestibular e... faz a gente quebrar muitos preconceitos, muitas crenças que a gente tinha antes e se tornar um profissional, uma pessoa melhor também, né? Então acho que isso é um ponto fundamental quando a gente está falando de uma universidade pública. Outra coisa que eu acho que as universidades, independente de serem estaduais, federais, né, que as públicas têm de vantagem é o fato de ter um hospital universitário. Eu acho que isso na medicina faz total diferença. Uhum. Por quê? Porque nossos estágios são predominantemente em hospitais públicos, né? Eu, no meu caso, na UFRJ, no Hospital Universitário do Fundão. E as faculdades particulares do Rio de Janeiro acabam estagiando em campos nos hospitais municipais, federais, estaduais do Rio de Janeiro. A gente sabe que a gente vive... O nosso sistema de saúde é um sistema maravilhoso, tá? O SUS eu sou muito grato ao SUS pela minha formação, né? Tudo que eu vivi e vou continuar vivendo, né? Mas a gente sabe que ele tem seus problemas de estrutura, né? Tudo aquilo que a gente sabe que passa nos jornais todos os dias. Então, você está dentro de um hospital universitário com supervisores qualificados do seu lado, pegando na sua mão, dispostos a te ensinar, faz total diferença na sua formação. E eu acho que isso fica um pouco de lado quando o hospital ali, um hospital municipal, que está com uma situação pior. Então, isso influencia muito na formação. Um terceiro ponto que eu acho que eu indico, né, escolher a UFRJ justamente por isso, porque falando especificamente das públicas, a UFRJ é a que tem mais destaque para pesquisa, a gente sabe disso, né? Tanto que no Brasil, o nome UFRJ é pesado por tudo que a gente produz em pesquisa, né? Então, acho que isso é uma coisa a ser pesada, porque a pesquisa na medicina é uma coisa fundamental. A gente não para de estudar nunca, a gente está sempre procurando um tratamento novo, um exame novo. A pandemia veio para mostrar isso, né? Na pandemia,
diversos médicos, pesquisadores se tornaram até celebridades nacionais, né? Então, provou que a pesquisa está no nosso dia a dia com toda a força. Eu, por exemplo, tive a experiência de fazer pesquisa desde o meu segundo período, que é quando a gente inicia a fazer... Tem uma matéria que a gente chama de iniciação científica, que acaba sendo um crédito obrigatório para se formar. Então, quase todos os meus colegas fizeram em diferentes áreas. Eu acabei fazendo em clínica médica, mais voltado para cardiologia. E, inclusive, influenciou a escolha da minha especialidade que eu vou seguir, né? Então, acho que isso foi o grande diferencial da UFRJ para mim, e é o grande diferencial da universidade pública em relação às particulares. Acho que as particulares estão crescendo, sim, até porque a demanda do mercado existe, né? Muita gente querendo medicina, abriram novas vagas, o governo permitiu isso, então vai continuar aumentando. E eles também estão melhorando a nível de formação, né? Coisas que a gente peca por estrutura, porque a gente está falando de uma universidade pública, a gente sabe que o Brasil também não vive o melhor momento econômico, né? Econômico, então a gente sabe que vamos ter alguns déficits lá na faculdade pública, né? E a universidade particular não tem isso. Eles conseguem fazer investimentos grandes em robôs que ajudam ali naquele processo de formação inicial. Eu acho que isso é uma coisa sensacional. Meu irmão é aluno de medicina também, faz uma universidade particular aqui na Barra. E ele teve, desde o primeiro período dele, assim, experiências em laboratórios de simulação que eu não vivi em nenhum momento da minha faculdade. Bonecos que até falam, você colhe sangue do boneco. Então, eu acho que isso é importante também, porque quando a gente vai para o paciente de cara também, a gente tem que ter uma preparação inicial para não fazer nada errado, né, naquele primeiro momento. Então, acho que ter essa simulação também é importante, e isso a gente está falando de dinheiro, está falando de investimento. Então, essa parte das universidades particulares também está crescendo muito. Eu acho que o ciclo básico, eles conseguem igualar até com a gente, desde que o aluno seja interessado e tenha o mesmo esforço, né? Mas quando a gente está falando de ciclo clínico, que é a formação mais importante para a medicina, quem tem um hospital universitário ainda predomina muito. Isso influencia até mesmo na escolha da residência, porque na hora das provas de residência, esse é um critério considerado. Então, se você faz uma universidade pública, você já ganha pontos em currículos nas principais universidades, só por ter sido formado numa universidade de centro de pesquisa, né? Um centro formador. E você terminando a faculdade de medicina, você está hoje estudando para a prova de residência. Isso. Você vai agora buscar a residência em cardiologia, como você falou. Assim, para fazer cardiologia eu preciso de um pré-requisito, né? Então tem que fazer 2 anos de clínica médica para depois fazer uma nova prova para cardiologia. Então é um caminho ainda um pouco longo, mas as coisas vão dar certo aí. Sim, claro que vai. Mas essa é uma decisão que você tomou, assim, dentro da faculdade, quando você pegou, né, entrou lá nos estágios, de cara você viu a cardiologia e viu que era uma área que você queria seguir. Isso, eu entrei na faculdade, assim, não tinha muita certeza de especialidade, pensava até em cirurgia, por aqui todo aquele mito, né, aquela história do cirurgião, fazer tudo, resolver todos os problemas, né? E eu comecei, no início eu tinha muito interesse, então eu comecei a entrar, a gente tem lá na faculdade uns grupos que se reúnem que querem uma mesma especialidade, né? Então a gente chama de liga acadêmica, né? Então eu entrei para a liga de cirurgia, para entender como é que era a carreira, como que funcionava, né? E já ali no primeiro período eu consegui acompanhar algumas cirurgias lá no hospital. Só assistia, obviamente, não entendia nada que estava acontecendo. Mas foi legal porque eu consegui ver conversar com alguns cirurgiões também, entender como é que era a carreira de um cirurgião, como é que era a formação de cirurgião. Isso vai se tornando também mais claro, não precisa ter pressa, assim, eu recomendo para quem está entrando, entrar de coração aberto na faculdade, tentar ver todas as áreas, até porque um bom médico ele tem que ter uma base sólida, bem formada, um ciclo básico bem feito, uma semiologia, saber bem, porque isso vai ser o diferencial em qualquer área que você escolha, né? Então, entrar de coração aberto para escolher a especialidade, porque o contato com as especialidades é natural ao longo da formação, você vai precisar, quando tiver fazendo seu estágio lá, conversar com um cirurgião sobre um paciente que você está vendo na enfermaria, vai conversar com um especialista da cardiologia sobre um eletro que você não entendeu. Então, você vai entender como funciona cada especialidade, né? E eu, assim, no início, queria essa cirurgia, fui no centro cirúrgico, não gostei tanto daquele modelo de carreira, né? E aí, por acaso, no meu segundo período, como eu falei, né, eu entrei para a iniciação científica em cardiologia, era um projeto de hipertensão arterial. E aí passei a me apaixonar por essa área de ser clínico e cardiologia, tudo.
Fiquei muito empolgado com isso desde o início e, assim, eu não costumo mudar muito não. Então, desde o início, eu quis e segui isso. Porque eu acho interessante que às vezes a gente lida com pessoas que estão assim, muito perdidas na profissão, né? Caramba, eu não sei o que eu faço e tal. Mas, por outro lado, tem uma galera que às vezes está no primeiro ano do ensino médio e fala assim, não, eu quero fazer medicina porque eu quero ser psiquiatra. Então tem já escolheu até a especialização. E quando entra na faculdade, eu falo isso com algumas pessoas, inclusive, né? Cuidado, porque quando você entra já na tua cabeça com uma cabeça, assim, ultra especializada, você entrar na faculdade para você viver a faculdade. Verdade. E não assim, eu vou ser psiquiatra, então eu não preciso disso, e acaba não vivendo o que a medicina vai te entregar como um todo, né, no início ali. Eu acho que é importante, assim, ao longo, como eu falei, né, ao longo da formação você ter o coração aberto para as especialidades, até porque você precisa aprender tudo, então não basta focar em uma área só porque você acha que você quer aquela especialização. Talvez seja mais interessante lá para o final, assim, para os 2 últimos anos da faculdade, que a gente chama de internato, né? Você saber o que você quer, porque pode te ajudar a conseguir um estágio, a ter contatos na área, e isso é fundamental para a profissão. Bom, mas é isso, né, Lucas? Assim, a gente, dentro da medicina, a gente tem muitas áreas, são muitas possibilidades, e eu acho que a medicina, como a gente estava comentando, também traz um pouco mais, né, aquela galera que está na dúvida, muitas vezes no sentido de mas eu vou fazer medicina, mas eu posso atuar com 200 coisas diferentes, né? A medicina abriu muita coisa, abriu muitas possibilidades ali. Então, acho que isso tem ainda mantido essa procura, né? Mas dando um passo atrás, pelo que você estava falando, assim, você falou sobre a diferença das faculdades, a faculdade pública, particular. Entre as públicas, aqui no Rio, a gente tem, né, muita gente buscando a UERJ, a UF, a FRJ e a Unirio, são as principais. A gente ainda tem uma certa resistência do carioca de fazer até para outros lugares. A gente estava até conversando um pouquinho antes, assim, como tem gente de outros estados vindo para o Rio, mas, né, poucos cariocas vão para fora e o Enem abriu essa possibilidade. Mas entre as faculdades, assim, você vê muita diferença, porque você tem o ciclo básico, você tem, né, a formação geral e depois você vai procurar as especializações. Você comentou que as faculdades públicas têm os seus hospitais universitários, mas tem muita diferença, assim, você vê assim, eu vou para a UF por isso, eu vou para a FRJ por aquilo, porque no geral o que eu vejo, tá? Cara, é medicina, é difícil pra caramba passar, para onde eu passar eu vou que tá ótimo e depois eu vou buscar minha especialização. Mas a partir do momento que, assim, como eu te falei, você conseguiu nota para a FRJ, você conseguiria para quase todas as outras. Tem muita diferença? Assim, é muito significativo isso, não? Entre as públicas, eu acredito que a grande diferença seja assim, a gente tem staffs, né, preceptores que são... uma certa cadeira é mais forte em cada faculdade dessa, né? Acredito que o UFRJ, por ser ter um hospital maior, ser uma universidade mais robusta, a gente vai ter mais oportunidades, principalmente de pesquisa, como eu te falei. Então, eu aconselharia, lógico, vou defender minha casa aqui, né? Quem tiver nota para o UFRJ, eu super aconselharia. Falando em até, assim, hoje se fala muito em soft skill, né? Em relações pessoais ali, networking. Não tem nada melhor para quem quer fazer faculdade no Rio, quer morar aqui no Rio, falando em medicina, de você fazer uma faculdade lá na UFRJ, porque nossos preceptores são chefes dos principais serviços particulares, públicos aqui do Rio de Janeiro. Então, todo hospital que você vai, agora eu estou estagiando num grande hospital particular aqui da Barra, e quase todos os chefes de todos os serviços são da UFRJ, se não são atualmente professores lá, foram alunos de lá. Então, isso te abre muitas portas durante a formação ainda, você consegue estagiar, e lógico, né? Depois, no início da profissão, alguém te dá uma oportunidade ali de você já começar trabalhando e ter uma boa remuneração, né? E dando um passo atrás, quando você está se preparando para o vestibular de medicina, né? Que é uma coisa diferente de todos os outros. Quando você definiu que era medicina, você acha que isso te ajudou na tua preparação? Porque eu acredito que quando você tem muito claro, assim, medicina, você já devia ter claro na tua cabeça que, assim, cara, eu vou ter que estudar mais do que a média. Tem que ser diferente, a preparação é diferente. Hoje, atualmente, por exemplo, quando a gente pensa numa UER, a gente pensa numa nota de corte que às vezes gira em torno de 90, 91 no universo de 100. Exatamente. Que é absurdo, né? Quantas pessoas eu conheço que estão ali 88 e eu falo, cara, 88 você passa para qualquer curso, você só não passa para medicina. Então, assim, ter definido isso te ajudou muito, assim, no teu planejamento de estudo, de vestibular?
Eu acredito que isso é importante, né? Assim, o alvo aqui é a gente falar para alunos do ensino médio, né? Então, acho que é fundamental, pelo menos no início do terceiro ano, você tá almejando, quero medicina. Então, vai fazer total diferença na sua preparação, porque o colégio que você tá, né? E eu super aconselho o AZ, porque fez toda a diferença para mim naquele ano de 2017. E a preparação é diferente, é um pouco mais intensa, né? Tem coisas específicas, principalmente se a gente está falando de um vestibular isolado, como é a UERJ, né? Separada do Enem. E acho que é fundamental sempre se empenhar bastante ali em redação, porque a nota faz total diferença no Enem. Quando a gente enche o saco da redação e tem tema extra Enem, tema extra UERJ, né? Tem que, assim, quem quer medicina tem que almejar ali o 1000 na redação mesmo, né? Eu tirei 980 na minha prova e isso fez muita diferença para mim. Na época, pesava 4, eu acho, para medicina na FRJ. Não sei como é que tá hoje. Sempre o peso é grande. Mas o peso é muito grande. Nos anos anteriores girou entre 3 e 4 sempre. Isso. E mesmo quando não pesa... não é um peso maior, né? A gente está falando da Unirio, por exemplo, que tem um peso 1 geralmente para todas as provas. Redação você pode chegar a 1000. É muito difícil numa prova de português você conseguir fazer às vezes 700. Eu lembro que no meu vestibular eu acertei 38, 39 questões em português e tirei 600 e algo, porque às vezes o TRI não favorece, né? Então a redação faz total diferença. E a preparação em matemática tem que ser bem intensa também, porque o TRI geralmente ajuda em matemática se você se destaca. E das objetivas é a maior nota máxima. A maior nota, geralmente é uma nota alta, né? Então você precisa focar nisso, tá correndo um pouco mais atrás do que a maioria, né? Porque é uma carreira mais concorrida, então você vai precisar de uma nota maior. É isso. Bom, a gente está chegando no nosso final aí. Eu queria te perguntar, assim, uma dúvida que sempre surge também, que eu acho que a maioria da galera tá de olho nisso, né? A gente tem discutido muito a quarta revolução industrial, internet das coisas, né? A inteligência artificial. E sempre surge uma dúvida se essa tecnologia, essas transformações que a gente tem assistido de maneira muito rápida, né? Eu costumo dizer para os alunos que hoje a gente está preparando uma galera para um mercado de trabalho que a gente não sabe como vai ser. Né? Porque é uma coisa que você comentou de soft skills, é uma coisa que o AZ ele tem falado também muito no projeto de vida. Eu acho que vai além da química e da física. Algumas habilidades que a gente tem que desenvolver do ponto de vista socioemocional também. Acho que são situações que vêm, né, se aprofundando aí com eles. E assim, a gente vai ver o mercado de trabalho se transformando. Quando a gente olha para trás, a gente percebe que a tecnologia ela foi uma aliada muito forte de algumas profissões, mas ela acabou com algumas profissões também. Verdade. Então é sempre essa dúvida, assim, caramba, será que essa profissão vai existir? E as engenharias, toda hora tem uma engenharia nova, né? É um trabalho pensante, né, surgindo, um trabalho manual desaparecendo e tal. Eu, de fora, eu como leigo, assim, eu olho para a medicina e eu vejo muito mais uma aliada do que um prejuízo para a profissão. Estou errado, não? Com certeza. A inteligência artificial, as tecnologias, né, revolucionaram a medicina. Se a gente fala aí, por exemplo, tomografia, né, que é um exame que hoje é banal, né? Sim. Você chega em qualquer emergência, tem uma tomografia. Então, a maioria dos meus professores, que já são professores titulares mais antigos da universidade, na formação deles não existia tomografia. Então, assim, é uma coisa que a gente está falando de 40 anos atrás, a tomografia estava chegando no Brasil. Então, é uma revolução. A gente, com a pandemia, pôde ver isso, né? Uma vacina. Quanto tempo leva para fazer uma vacina? Ficaram esses cálculos aí, todo dia passava no jornal, né? A vacina mais rápida sair em 4, 5 anos. Na pandemia, a gente conseguiu produzir uma vacina em menos de 6 meses, né? 7 meses. Então, acho que a tecnologia é um braço fundamental aí da medicina. Tem gente que se especializa em pensar essas soluções, né, para o futuro de tecnologias diagnósticas, né, e terapêuticas também. Então, não acho que vai roubar o mercado. É lógico que algumas profissões talvez reduz a necessidade de tantos especialistas quando você tem uma máquina que pode facilitar esse processo, pode baratear o custo, né? Então, eu acho que algumas especialidades realmente vão diminuir um pouco, mas não vão acabar, né? Vai ter sempre espaço para as pessoas que são bem formadas, né? Que se especializaram em bons centros e vão dominar esse mercado. Até porque eu vejo que a medicina ela tem muito uma necessidade de tomada de decisão,
Tem muito análise de você olhar aquilo ali, né? Os fãs de Grey's Anatomy, então, né, já sabem um pouquinho disso, The Good Doctor e tal, aquela coisa de você olhar e a gente brinca, mas é isso, assim, calma aí. Que situação é essa? Discute, vê, analisa, né? Exatamente, é muito individual, né? Você pode ter um exame, hoje já tem diversos exames que dão laudo, né? Só de olhar o exame lá, o robô já fez 3.000 exames e ele vai dizer, deve ser isso. Mas você, assim, tem que individualizar, porque na maioria das vezes que a gente vê esses laudos, a gente ainda não confia, né, 100% na tecnologia. A gente precisa de alguém. Interpretação também. Depende de um ser humano interpretando, né? E eu acho que isso vai continuar existindo, não tem como a gente robotizar tudo na medicina. Sim. Por exemplo, quando começaram a surgir os robôs da cirurgia robótica, que hoje já é consolidada, né? Em algumas cirurgias, especialidades cirúrgicas, já é primeira linha de tratamento você fazer uma cirurgia robótica. Ainda é caro, tinha uma patente que já caiu do robô, então provavelmente grandes indústrias vão começar a produzir robô. Isso deve se baratear e dentro de alguns anos a gente vai ter cirurgia robótica difundida em todos os grandes centros, né? Quando há mais ou menos 20, 25 anos atrás, a gente não tinha videolaparoscopia, era uma inovação, as pessoas que começaram eram até criticadas, não, isso não é possível, né? O melhor era a cirurgia aberta. Hoje a videolaparoscopia é consolidada para todas as especialidades cirúrgicas, quase todas são primeira linha por videolaparoscopia e o robô nada mais do que uma videolaparoscopia melhorada, né? Uhum. O robô consegue fazer movimentos que a mão humana não consegue, né? A gente não consegue girar a mão 360 graus, o robô consegue já isso. O cirurgião opera com conforto, sentado, pode ficar lá 10 horas que ele não vai cansar, o robô interrompe o movimento rápido, né? Então você vai ser uma novidade e isso não vai tirar mercado de ninguém, né? As pessoas só estão se especializando nisso, talvez pessoas que já estão formadas há muito tempo vão ter que voltar a estudar e se especializar na cirurgia robótica para se inserir melhor no mercado de trabalho. E eu vejo muita esperança também de novos tratamentos, né? Assim, algumas doenças que são tão... Sim, a gente vai ter uma revolução, eu costumo discutir isso com meus preceptores, com meus amigos de turma, né? A gente ainda vai ver muita coisa na medicina, porque as coisas parecem que tem muito tempo, né? Quando a gente olha para trás, a gente vê, nossa, mas isso está há muito tempo, né, para ser descoberto, né? Mas a verdade é que é tudo muito rápido. A pandemia provou isso para a gente, né? É uma doença que há mais ou menos 1 ano, 2 anos atrás, quando que a gente imaginava que a gente voltaria já ao cenário normal, né? De circular nos colégios aqui, no hospital sem máscara, né? Então, as coisas avançam rápido, então em algum momento a gente vai acabar... As pessoas perseguem, né, a cura do câncer, a cura do HIV, tem muitas doenças, principalmente das demências também hoje em dia, né? Então, são áreas de inovação que só estão crescendo, então, para quem é bem formado, eu costumo dizer que nunca vai faltar espaço para a medicina, porque precisa dessas pessoas que também estejam querendo buscar, né, algo novo. Nem todo mundo está disposto a esse estilo de vida, de pesquisa, né, de inovação. Então, acho que isso é um caminho bem legal e que vai ser promissor. Pô, muito bom. Que bom, uma fala de esperança aí. E, cara, deixar aberto aí para você comentar aí com o pessoal, galera de ensino médio aí que está buscando a medicina. Se você tiver alguma última dica, alguma palavra aí para essa galera, porque é uma galera que vai ter que ralar um pouquinho, né? Só um pouquinho, né? Então, eu queria falar para vocês que querem medicina, né, que almejam essa carreira como um sonho, né, que persistam nesse sonho, porque eu fui muito feliz, né, estou sendo feliz, fui feliz nesses anos de formação, estou na minha reta final e sou muito feliz por ter escolhido a medicina. Acho que ainda é uma carreira muito promissora, como eu falei agora, vale a pena o esforço mesmo. A gente consegue ajudar muita gente, a gente muda a nossa realidade quando a gente passa a estudar medicina, vê o sofrimento humano, isso transforma a gente. Eu acho que isso é o mais legal de tudo na profissão, uma profissão que eu costumo dizer que é fascinante, assim, não querendo desvalorizar as outras, mas eu costumo dizer que ser médico é a coisa mais legal do mundo. Isso te dá uma motivação também de vida, né? Muitas vezes. Então, eu acho que vale a pena persistir nesse sonho. É um processo sofrido, como o professor Rodrigo falou aqui agora, não é fácil por conta da concorrência, tudo isso a gente sabe. Eu acho que também aconselho quem está se formando aí agora no colégio, está pensando em medicina,
Se não der certo na primeira vez, eu acho que vale a pena uma segunda tentativa. O curso pré-vestibular também te faz amadurecer, crescer muito. Ter certas decepções, certas derrotas na vida faz a gente crescer. Então, acho que não é porque não conseguiu na primeira que não vai conseguir nunca. Quando a gente está vivendo esse momento, parece que a gente está na maior batalha da vida, né? Cada processo da nossa vida é assim. O vestibular foi muito bom para mim. Eu não ter passado no meu terceiro ano, eu acho que me fez crescer como pessoa e me deu uma preparação psicológica para novos vestibulares, né? Novas provas, como agora eu estou prestando residência. Eu estou achando que se eu não passar nessa prova, vai ser a maior derrota da minha vida, né? Mas aí eu olho para trás, né? E lembro do vestibular. Eu não passei de primeira, passei de segunda, fui para a melhor universidade federal do Rio de Janeiro. Então, vale a pena persistir, né? Amadurecer também. E entender que vestibular não é o único desafio, né? Entrar na faculdade também vai exigir estudar bastante também, né, cara? Assim, a faculdade de medicina, ela é muito dura no sentido de conteúdo, né? É uma faculdade sofrida, 6 anos, né, também. É uma rotina pesada, a carga horária é pesada. Então, tem esse empenho aí que você tem que ter também. Imaginar que não vai ser só aquele momento que você entrou, né? Parece que a gente vê a medicina como quase um oásis, né? No meio do deserto. A gente acha que vai entrar e vai resolver todos os nossos problemas da vida. E não é assim, né? São 6 anos sofridos. Mas também tem muita coisa boa, né? Eu diria que mais coisa boa do que ruim. Mas a gente tem que estar preparado para tudo, para as coisas darem certo, e a gente precisa persistir, né? É isso. Luca, muito obrigado. Eu acho que é uma conversa muito boa, assim, a galera que está no ensino médio, que está, sei lá, chegando no primeiro ano com a gente, ou já está no terceiro ano ali naquela dúvida, ou até no pré-vestibular. Às vezes você chega no vestibular ainda naquela dúvida ali. Eu acho que a medicina, eu vejo que muita gente tem a medicina como uma situação, às vezes, muito bem definida, às vezes por uma pressão social, né? E se depara com a situação de olhar e falar assim, pô, mas não é medicina, assim, não é isso que eu quero. E assim, por isso que eu falei logo no início da nossa conversa, né? Medicina não é uma simples aventura que eu vou fazer porque dá dinheiro e, né, eu tenho uma pressão dentro de casa, ou tenho uma pressão social mesmo, que eu mesmo me coloco em mim. Sim. Mas hoje ainda muito buscado, né? Assim, quando a gente olha para a medicina, a gente tem que analisar todos os cenários para tomada de decisão. Bom, como tradição já, ninguém vem ao AZ e sai de mãos abanando. Que tem bom, uma surpresinha aqui. Bom. Um mimozinho, né? Aquele mimo que a galera, um agradecimento especial à galera do marketing aí. Uma bolsinha, deixar Obrigado, Rodrigo. Uma lembrança, né? Eu sei que vocês levam o AZ na memória. Com certeza. Mas mais uma lembrancinha para botar lá na estante, na prateleira. Canequinha aí. Legal, hein? Escrito para a universidade e além, não é só para a universidade, tanto que você está aqui de volta. Vou usar bastante. Ah, tô bebendo muito café agora. Eu sei disso. Entrou na faculdade, o café vira um aliado, já começa. Hoje em dia eu tenho vindo a galera mais cedo. A galera do terceiro ano já pressiona a gente pelo cafezinho aí, né? Mas a faculdade vira um aliado, né? Cara, brigadão. Obrigado. Valeu mesmo. Gente, espero que tenha sido proveitoso. Mais um episódio que a gente gravou agora de medicina, que eu sei que é uma carreira buscada aí pela maioria dos alunos do AZ. Então, agradecer mais uma vez ao Luca e espero que vocês tenham tirado possíveis dúvidas aí e que, se for medicina o seu desejo, que tenha sido uma conversa bem proveitosa aí para você. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.